Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. Como é de conhecimento de todos vocês, uma semana é apresentada por mim, Carlos Alberto Belinazzo, jornalista e escritor. Na outra semana, para o meu companheiro de apresentação, o Rafael Friedrich, que é advogado e professor da FAMES. Então o programa se divide sempre entre as pessoas especiais em Santa Maria, pessoas que se destacam na comunidade. E para não fugir à regra, hoje está aqui comigo um companheiro da Academia Santamariense de Letras, uma figura fantástica, uma pessoa bem-humorada, conhecido, vejam bem, como professor Lampadinha. Professor Lampadinha. E ele tem cara de inventor mesmo. Um homem bem-humorado, inteligente. Ele vai nos contar histórias deliciosas da sua experiência como professor de matemática da Universidade Federal de Santa Maria e como um dos fundadores da Associação Santamariense de Letras e, portanto, também, 10 anos depois, 20 anos depois, né? A associação ficou 20 anos, depois faz 10 da academia. E também um dos pioneiros da nossa querida Academia Santamariense de Letras. Porque o objetivo desse programa é justamente dividir com vocês, com o nosso telespectador de bom gosto, inteligência, o que as pessoas, o que faz cada membro da academia, como ele se insere na sociedade. Porque senão as pessoas ficam imaginando, o cara da academia e tal, mas não sabe o que faz para a comunidade, o que faz para o mundo da literatura, para o mundo da cultura de Santa Maria. Então hoje aqui conosco, vou dizer para vocês o nome completo dele, mas ele gosta de ser chamado carinhosamente por seus amigos, e o telespectador passa a ser um amigo dele, José Vanderlei Preste Oliveira, nome de príncipe, viu? Um nome nobre. Professor Lampadinha, seja bem-vinda. Pardal, aliás, não é Lampadinha, desculpe, eu cometi uma gafe, eu cometi. Claro, é tanto professor Pardal, então tu é inventor. É o professor Pardal. Quem me dera. Então seja bem-vinda. Obrigado. No nosso estúdio aqui da TV Santa Maria, canal 19, aqui no quinto andar da Cassisme. Fica à vontade, te apresento para o nosso telespectador. Eu já cometi essa gafe, então vejam bem, eu peço desculpa. É professor Pardal, ele me corrigiu na hora. Então, obrigado, primeiramente, para o colega pelo convite, né? Espero que seja proveitoso o nosso programa, embora curta duração. Então, vou falar um pouquinho das minhas atividades. Eu, como o colega falou, eu sou professor da universidade, departamento de matemática, e mesmo sendo da matemática, eu gosto muito da parte de literatura e das artes em geral, né? Eu, além da matemática, eu praticamente quase me formei em filosofia, eu fazia concomitante as duas faculdades. Porém, então, na filosofia quase, que daí abriu esse teu mundo mais para o lado da arte, digamos. Claro, porque eu lia muito, né? Eu lia, quando era adolescente, lia até mais que agora, certo, né? Devido agora ao trabalho, então não há muito tempo. E então, de repente, uma razão, eu não consegui terminar a filosofia, cheguei a fazer estágio, faltaram umas 4 cadeiras, né? E aí eu comecei a trabalhar no ano que eu estava me formando em matemática, e aí não houve mais tempo para cursar. Aí trabalhava, né? Não, e a vida assim vai atropelando, né? Claro. Um compromisso e o outro acaba se deixando. E aí abandonei, né? Infelizmente, porque eu gosto, né? Eu, quando entrei em filosofia, já havia lido todos os filósofos da Idade Antiga, né? Tinha aquela coleção que a minha avó me deu dos pensadores. Sim. Então eu gostava muito dessa área também. E a literatura, como eu sempre gostei, ia bem na escola nessa área, assim, escrever, né? As redações, os professores gostavam, então sempre me incentivaram a escrever. Então isso foi muito bom. E aí eu entrei na associação, né? Já escrevia desde novo, né? Escrevia poemas desde novo. Na época, um parênteses, na época que tu entrou na nossa associação Santamariense, que é a entidade embrionária, né? A entidade da academia, ideal, claro, da nossa querida academia, tu já era professor ou não estava? Já era professor. Já era. Que tu foge à regra, né? Sim. Que geralmente aí as pessoas que têm esse lado mais voltado ao artístico, claro, não são das exatas, né? Claro. E tu é da exata e exerce com muito, então tu trabalha com os dois lados do cérebro, né? Muito assim, bem. Assim espero. Muito bom. Não sei se muito bem, mas pelo menos a gente tenta, né? Claro. Fazer o melhor. Então, quando tu entrou tu foi participar juntamente da fundação da associação, a SL,
Tu já era professor de matemática? Sim, já era, sim, quando entrei já era. E então, como eu falei, eu sempre escrevi poemas desde pequeno, né? E os meus poemas justamente têm uma característica, digamos assim, eu acho que tem um fundo assim mais ligado à física, matemática, são sucintos, são curtos, né? E não são aqueles poemas longos, demorados, sim, né? Sim. É um poema assim... São mais objetivos, né? São mais objetivos, mas sempre eu tento deixar assim um traço cultural, né, nos poemas. Sim. Não são só aqueles... Tem até alguns poemas líricos, tem poemas sociais, tem de várias vertentes, mas eles têm uma característica própria, geralmente são curtos, né? Que é a tua marca pessoal, né? É, minha marca pessoal. Eu tenho esse livro aí que tu tens aí, que está na mão. Esse livro aí, por exemplo, todos os poemas... Da Solidão e Outros Conceitos. Da Solidão e Outros Conceitos. Esse livro foi lançado, é um livrinho... É o teu primeiro livro? Porque eu saí em várias antologias, né? Certo. Mas eu, assim, um livro de poesia solo é esse. Embora eu tenha material para fazer outros, né? Sim, sim. E tu sabe que é difícil a gente não é fácil, livro, né? E ainda numa editora conceituada como essa, que é o Movimento, então a gente... Não é fácil ser aceito assim para publicação. Então eu tenho, né, às vezes as pessoas acham que é muito fácil só largar e não então tem uma série de exigências, né? E esse livro aí, então ele se compõe em 4 partes, embora ele é um livro fininho. Então tem uma parte que fala sobre o social, que são poemas, né, ligados a poemas sociais. Tem uma parte que é do sentir, do pensar, do sentir, do pensar, do labor, que é essa parte de trabalho. Agora me falhou a memória. Mas tu dividiu... Então, são divididas assim, né, nessas 4 partes. Digamos assim, nesses temas. Nesses temas, exato. E a primeira parte só contempla poemas sobre a solidão. São poemas assim como se fossem definições, né, sobre a solidão. Então abre o livro até com um poema. Tá aqui, da solidão. Então abre o livro com esses. Então toda essa primeira parte se trata de... Então por isso que fala da solidão e outros conceitos. Certo. Né? Porque são poemas assim conceituais, assim como eu vejo as coisas, né? Como se Mas o poema é isso, né? É uma maneira de tu colocar para fora os teus sentimentos, né? Claro. Que seja de alegria, de tristeza, de euforia, né? Isso nos momentos da vida. E tu te sente um homem, nesse momento que escreveu, tu te sentia um homem só naquele momento? Não, ou foi mais como uma reflexão? Porque a solidão é uma reflexão e a gente sente de certa forma. Não é a solidão da pessoa ser isolada, não é isso. Não, claro. É ser isolado do mundo, ou ser isolado de outras pessoas. Mas às vezes tem coisas que fazem conflito com a maneira de tu pensar, às vezes, né? E aí tu se sente só. Por exemplo, às vezes tu parece que luta contra a maré, sim. Tu tem uma opinião, os outros têm outra totalmente diferente, e às vezes tu se desloca nesse... E aí eu digo assim, a solidão, né, ela permeia a pessoa porque, né, tu se sente às vezes isolado, como se fosse uma voz dissonante às vezes. Exatamente. No contexto. Às vezes tu vê aquilo, às vezes tu é sonhador, como poeta tu é um pouco sonhador, sim, né? Bastante. Que é um mundo ideal, que é alguma coisa. Então, às vezes tu... Aí faz tu te sentir mais só, né? Faz te sentir só. Às vezes tu é uma pessoa assim, digamos assim, tu tá excluído, né? De um grupo. Sim. Então, nesse sentido, não que tu vives não, claro, não. mas nesse sentido tu pode se sentir só. Né? Não é importante captar esse teu sentimento para passar ao telespectador, para ver até como é a forma de construir um poema, né? De criar um poema. Claro. Mas boa a tua reflexão. Mas até é importante isso, porque ainda mais hoje que nós vivemos, que não é isso quando começou a escrever, essa massificação das redes sociais, que há tudo um pensamento A ou pensamento B. Claro. Todo mundo vai, né? Então assim tu tem a tua própria discernimento das coisas, e tu transfere para as letras, para o papel, né? É isso. Claro. Aí. Não, a gente sempre tenta, até eu trouxe um aqui, ó, que não é tanto, eu peguei e copiei antes de sair. É sobre solidão também? Esse aqui não é sobre solidão. Tá. Até eu posso falar sobre solidão, o que abre ali. Você pode falar, para nós encerrar esse capítulo? Posso falar, então, vou falar esse poeminha,
né? O primeiro ali que se chama Solidão. Então, é como se fosse uma definição minha da solidão, né? Então é o seguinte, solidão é uma viagem de um único passageiro. Na mala, o tempo inteiro. Destino, lugar nenhum. Muito bom. Então abre o livro, esse poema, e esse poema, então, esse livrinho aí, eu acho que se encontra aqui ainda, tem alguns aqui nas livrarias da nossa cidade, né? Nas livrarias aqui, né? E tem também na internet, eu já vi até no Mercado Livre. Tem até, é pela editora Movimento. Da editora Movimento. E eu vou falar aqui então, só para ver assim como são as coisas, né, que inspiram. Eu estive num congresso, acho 2006, 2008, não me lembro, lá na Ilha de Marajó, estava com os colegas. Um congresso da tua profissão. Que foi lá, na minha profissão, matemática. Lá, que não tem nada a ver com poesia. Lá, na verdade, era em Belém do Pará. E aí nós fomos no fim de semana, era época de setembro, 7 de setembro, por aí nós pegamos o feriado e fomos à Ilha de Marajó e ficamos lá. E aí eu escrevi um poema, né, definindo que a ilha, então, é um poema que, de certa forma, leva a cultura, porque dá para refletir e dá para ver o que ente geográfico é aquilo, é uma ilha, é um arquipélago, né? Então, aí eu vou ler aqui para vocês. Marajó. Marajó não é uma ilha, é muito mais que o mar. É Jó. É joia rara. Portal com sabor de sal e mel. É mais que o ar. Marajó é arquipélago. Muito bom. Então, é um poema pequeno, mas dá o seu recado perfeito. Então os poemas são assim. Então eles procuram. Mas é isso aí tu traduz bem para o nosso telespectador como se comporta um poeta, né? Uma forma inusitada, tu foi num congresso de matemática. Sim. Não tem nada a ver, mas foi o que te impactou a visita à Ilha do Marajó. Meus parabéns, isso aí. E transmite isso para o público. Claro. Muito bom. Esse está no livro, está nesse livro? Esse não está nesse livro, mas está, eu acho, esse das nossas antologias, eu acho que deve estar em alguma das antologias. É bom às vezes organizar o que sai nas antologias, porque depois tu quer fazer um livro solo, tu te perde, né? Tem porque vários, a gente participa e nós temos que participar de antologias, tu sabe, além de ser importante compartilhar com outros poetas, sai mais barato também publicar um livro. Sim. E nós aqui, aproveitando, né, nessa deixa tua, né, a nossa academia cumpre, né, um grande papel com a comunidade, lançando anualmente as nossas antologias, que são distribuídas ao público, né, gratuitamente. Nas escolas, né? Então basta o pessoal interessado ir no dia do lançamento, se inteirar da Feira do Livro e ter um pouquinho de paciência, e pegar fila, né? E pegar o seu exemplar. Então isso aí é um trabalho assim de grande valia, eu acho, da nossa academia. Outro, cabe destacar, esse ano participei mais efetivamente, que é o concurso literário Inês Sofia Vargas. Né? Que é um concurso de literatura infantil. Então, junto ao concurso literário, então tem o concurso literário e o concurso de ilustrações. Então, todos os anos, nós, esse ano, o ano passado foi a 7ª edição, do qual participei ativamente, né? E eu achei bastante assim, interessante, os trabalhos eram de um nível bastante alto, né? E também esses livrinhos são distribuídos na comunidade, nas escolas. Então a academia, eu acho que a nossa academia, eu acho que está fazendo assim um grande trabalho, porque não é qualquer um, é o desprendimento de todos os colegas, né? Porque essas coisas saem, nós não temos verba nenhuma, sai das nossas mensalidades, das nossas anuidades, anuidades, né? Que saem esses livros que são caros para publicar, né? E uma edição bonita, né? Feita pela Palotti, bem caprichada, toda a qualidade, o cuidado, né? Uma escrita, né, cuidadosa e assim por diante. Então, outra coisa que eu estou fazendo propaganda nossa aqui, aproveitando. Outra coisa, os saraus que a academia proporciona lá na biblioteca pública, né? Uma segunda-feira por mês, né? Uma segunda-feira por mês, não iniciou ainda esse ano, vai iniciar agora, em seguida.
Então, que nós já participamos, né? Sim. Eu, ano passado, fui 2 vezes debatedor. Eu também fui. Então, acho assim, bastante interessante para a comunidade. A comunidade tem que se inteirar que tem coisas ainda, né, que não custam nada, né? E proporciona cultura, né? Proporciona cultura, porque às vezes a pessoa, porque é de graça, ela não valoriza. Às vezes uma coisa muito cara, ela acha que é o melhor. Exatamente. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar essas coisas, né? Importante, viu, para os detalhes. Então, nós falamos da antologia. Sim. Anual, lançada na feira, junto com a Feira do Livro, Claro. que reúne trabalho dos acadêmicos. Depois o concurso Inês Sofia Vargas, Claro. que lança ao mercado um autor infantil e um ilustrador. Sim. Lançam 2 profissionais, né? Dois artistas, digamos Claro. assim, desse ramo. E o Sarau são com debatedores e apresentadores, também membros da academia, Claro. eventualmente vêm de fora, pode vir, Claro. evidente. E a gente tem visto isso, tem aumentado a participação da comunidade, é totalmente gratuito lá na biblioteca pública, no auditório. As pessoas daí passam a saber mais sobre os autores locais, Claro. que quase na maioria, quando se faz, são dos patronos da academia, né? Claro. Pelo menos dos que eu participei, Claro. são esses, né? É. Qual é o teu patrono? O meu patrono é o Maia, lá de São Gabriel. Tá, mas o meu é o Roca Laje. Então, quando eu apresentei, então tu apresenta sobre esse teu autor, as pessoas até me dizem, mas eu sabia que Roca Laje é uma rua aqui em Santa Maria, entendeu? Isso, Então não isso sabe, abre, respeito. e tu bem... O meu é o Alcides Maia. Alcides Maia. E tu também bem demonstrou isso, que as pessoas às vezes não valorizam porque é de graça, mas tu pode beber nessa fonte de cultura do livro infantil, da antologia e dos saraus para saber mais da vida dos nossos, os nossos patronos, Claro. totalmente gratuito. Claro. E eu estava até falando antes, né, de iniciarmos o programa, né, a respeito, porque Santa Maria sempre foi um polo cultural, mas às vezes as pessoas que aqui moram não valorizam tanto isso. Exatamente. Eu estava falando que num tempo, na década de 80, tinha o programa Encontro com a Arte, no qual eu participei, né, que era dirigido pela professora Eli Rolim, que era professora do departamento lá no Centro de Artes e Letras da universidade, né? E ela convidava os artistas, os poetas, os escritores em geral, né, os músicos, Para falar sobre isso, apresentar seus novos trabalhos. Ótimo. Então, numa oportunidade aqui que foi no dia 19 de 11 de 80, era aqui no subsolo do Clube Comercial, aqui perto. Aqui pertinho. Então, esse programa era muito interessante. Esse programa tu vai resgatar, qual é a data que foi? Esse programa, por exemplo, eu trouxe aqui um papiro aqui, Sim. de 19 de 11 de 80. Então, nesse programa, eu era um dos convidados especiais, Professor Pardal. E o Lúcio Mas Carlos... desculpe te interromper. Não, agora o tempo está chegando, tu viu um papo vamos gostoso? Encerrar, então. Não vamos encerrar. Depois, o papiro é grande? Não, vamos conversar no segundo bloco, agora vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. Só um pequeno intervalo, só chamar um pequeno intervalo. Como esse papiro aí é antigo e é grande, depois, um minutinho, para uma pequena pausa, nós já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá! Então vamos continuar o programa, né? Fizemos uma pequena pausa. Quem não estava na sala está chegando agora. Nós estamos tendo a grata satisfação de entrevistar hoje o nosso amigo professor Pardal, que eu inadvertidamente falei no início professor Lampadinha, me confundi que o Lampadinha era auxiliar do Pardal. Então é o nosso querido José Vanderlei Preste Oliveira, carinhosamente conhecido pelos seus alunos e pelos seus colegas da Academia Santamariense de Letras, como professor Pardal. E o inusitado dessa nossa entrevista é que ele é um professor de matemática, bem-sucedido, respeitado pelo seu corpo técnico e os alunos, e um excelente escritor.
tem poesias de uma profundidade, eles são, que nem o Dário, são certeiros, curtos, certeiros e com uma boa dose de energia e, como é de todo poeta, com muita emoção. Então nós estávamos num papo gostoso aqui falando sobre o cenário cultural de Santa Maria. E ele trouxe um papiro aqui no tempo, isso é do mimeógrafo, né? Que fedia álcool. É isso. Então esteja à vontade para continuar. Então ele está resgatando um programa cultural da década de 80, que era gravado aqui próximo, nos porão do Clube Comercial. Isso. É isso? Isso mesmo. Então o programa, como eu estava falando, né? Ele era comandado pela professora Ellen Rolim, que era professora da classe de expressão vocal, uma cadeira lá do Centro de Artes e Letras da Universidade, e ela então sempre tinha essa preocupação cultural, né, chamar os escritores, poetas, os músicos da cidade, né, e então né, nesse papel aqui que eu encontrei lá nos meus alfarrábios lá, ele data de 19/11/80, foi às 18 horas, Teatro da SAS, que chamava aqui embaixo. E aí então fui eu e nós éramos convidados especial, eu, a Denise Corrêa e o Luiz Carlos Borges. O cantor, o nativista? Como é que que toca acordeon, né? Isso. E o Luiz Carlos Borges, inclusive, ele apresentou a música Tropa de Osso, do Humberto, colega nosso, Gabi Zanata, na oportunidade. Então, eu estou dizendo com isso que, assim, Santa Maria sempre teve, assim, uma efervescência cultural, mas às vezes as pessoas não sabem muito dessa história. Sim. Por exemplo, a escola Olavo Bilac fazia, não sei se faz mais, um festival lá, e uns concursos literários internos, que era... Aí as poesias chamavam. Então, vez por outra, nós éramos convidados para participar como jurados, coisa e tal. Para então, fazer essa interação com os alunos, com os professores. Inclusive nós também, aqui da academia, também às vezes a gente é chamado em escolas, né? Agora eu não tenho ido ultimamente, mas eu fui várias vezes em escolas, né? Nós todos palestras, ou literaturas. São palestras também gratuitas, participando de feira. Uma que faz seguidamente, que é a professora Viviane Marconato, da Escola Pão dos Pobres. Lá eles têm uma pequena feira do livro, deles, interna. Claro. Então é um festival literário. Então eles convidam, né? Claro. Então isso todos os membros da Casa do Poeta e da Academia vão por sua conta, por sua espontânea vontade, participar. Claro. Isso é importante, leva, porque para a criança é muito importante ver, bom, tá aqui o Vanderlei, tá aqui o Belinaz, tá aqui o João, tá aqui o Máximo, tá aqui o Aded. Para eles é importante ver o autor pessoalmente, né, para fazer perguntas sobre o livro, sobre o mundo da literatura. Isso é muito importante. Até tu falando agora, é importante esse resgate histórico que tu está fazendo. Tu falou que ali é a SAS. Agora eu estou me lembrando, se eu não me engano, ali o Pedro Freire Júnior também não tinha um teatro de arena que começou ali? Parece que tinha alguma coisa ali, eu não me lembro o que era, porque tinha um palco ali. Era no subsolo. No subsolo. Isso mesmo. Se eu não me engano, eu já assisti uma peça naquela época. O Pedro Freire, que era um grande ator santamariense. Sim, eu conhecia. E ele, uma época, ele teve, que era Sociedade. O meu vizinho. Como é que é? Ali era SAC. SAC, eu não sei o que é Sociedade Artística Cidade Santamariense, o que é Teatro da SAS, tem essa abreviatura aqui, não sei. Eu acho que era Sociedade Artística Santamariense, eu não lembro. Mas agora tu me trouxe na memória isso aí, que parece que eu assisti algumas peças que ele começou a fazer ali pelo palco, ali era pequeno, né? Sim. O Teatro de Arena ele começou a fazer ali. Porque ali esse programa dela se chamava Encontro com a Arte, esse programa. Certo. Eu não me lembro qual é a regularidade. E passava, será que era exibido na Rádio Universidade, talvez? Eu não sei como é que era, né? Eu até tenho uma foto, que eu não tive tempo, até eu ia trazer uma foto que nós estamos ali todo, um grupo de alunos, diz que participaram do programa, o Luiz Carlos Borges, esse pessoal todo que participaram. Então, com a professora... Mas é importante ver, há 40 e poucos anos atrás, quase 40 anos. É, né? Quase 40 anos. Então já havia esse movimento, né? De divulgar, como nós estamos fazendo hoje. Claro. De divulgar quem faz arte em Santa Maria. Claro. Eu não sou muito midiático, não gosto muito, sabe, assim,
Mas eu vejo... Mas tu estava lá na fundação? Mas eu não sou muito... Pode ver, Sim. na academia, quase não vê foto minha, não vê... Ele é um artista, tem gente, mas é um gênio, todo recurso, gênio assim, ele é mais retraído. Quem me dera. Não, mas é as características de cada um, né? Tu pode pegar tem um determinado cantor, tem uns que são extremamente espontâneos e tal, tem uns que são mais reservados. E para ver como isso nada tem a ver com a tua capacidade de criação, né? Que uns acham, não, porque ele vai dar uma palestra e tal, ele é um... Não, tu pode ser uma pessoa reservada, uma pessoa tímida e ter uma capacidade produtiva excelente, né? Que as pessoas às vezes simplificam, né? Claro. Aquele cara é muito... Aquele homem, aquela mulher são muito tímidos, eu acho que vai fazer uma... Não, Sim. E eu já vi palestra tua, aquele dia lá na academia, tu se sai muito bem na defesa oral, quando tu fez a apresentação do sarau literário. Né? Tu pode até não gostar, mas tu se sai bem. Né? São desafios que a gente tem que vencer. Claro. Eu já fui mais introvertido, consegui, acho, quebrar com o tempo. Eu antes, quando era mais novo, ficava até envergonhado de mostrar os poemas. Até alguns eu achava assim, tinha uma crítica meio severa em cima deles. E aí, falando com professores, a Hélia Rolim, a Inês Sofia, por exemplo. A Inês Sofia, por exemplo. Sim. Era... tu conheceu a Inês Sofia? Sim, conheci, porque eu trabalhei na Unifra também. Antes da universidade eu trabalhei no tempo de FIC ali. No tempo da FIC. Trabalhei lá em Faxinal também, dei aula lá em Faxinal, de matemática física. Eu me dou bastante com o pessoal lá da Quarta Colônia. Com a italianada. Italianada lá. Gostei muito de trabalhar lá, né, na escola lá. E gosto muito do pessoal lá, tenho muitas amizades. E na antiga FIC também, eu gostei de trabalhar ali. E ali nós tínhamos também um concurso literário. Eu participei, quando aluno, eu ganhei 2 ou 3 vezes assim, concurso literário lá também. E aí depois participei como jurado também, depois quando professor. Sim. E eu ajudei também uma vez a organizar um encontro literário lá. Tudo na antiga FIC. Então a gente... Ali também era bastante movimentado, né? Sim. E na escola lá também, lá de Faxinal, nós também ajudei uma vez nós fizemos, inclusive parece que fizemos uma feira do livro há muito tempo atrás, né? O pessoal era bem aguerrido lá. Na Quarta Colônia, eu não sei, teve agora há pouco uma foi primeira... Nova Palma, não teve lá? A primeira feira do livro Nova Palma. Lá, né? Eu fui, foi o Zezinho, não pude, né, foi o Zanata, foi o patrono. O Zanata foi o patrono, agora foi o ano passado. Agora. E São João do Pollense já teve há 1 ano, 2 atrás, a primeira feira do livro. Eu ouvi falar que teve. Faxinal não sei se tem. Faxinal parece que teve há muito tempo, muito. Porque é importante esses municípios pequenos também a incentivar, porque a Feira do Livro, claro, Santa Maria, isso aí por a sua condição de ser uma cidade polo, né? Mas a cidade pequena, eu me lembro, eu participei como convidado lá na primeira Feira do Livro de São João do Pollense, que foi o ano retrasado. Muito boa. Sim, muito boa. O pessoal prestigia bastante. Pelo menos lá, mas tudo é da liderança das pessoas que estão conduzindo o processo. A prefeita, na época da dona Valserina, muito bem. Eu não lembro o nome da secretária de Cultura, uma professora muito querida, muito dedicada à educação, à cultura, entendeu? Então é legal como isso aí tu vê, são exemplos que tu tem ainda, talvez hoje não tenha, mas em breve eles vão fazer uma feira, porque às vezes tu descobre bons talentos naquele local. Não, a escola lá, o pessoal gostava muito de ler os alunos lá, eu me lembro, né, na época eu estava lá, embora eu trabalhe com matemática e física, né? Mas acaba falando. Mas eu participava também, né? Ajudava né, dentro das minhas possibilidades. Então eu vi, os alunos eram, pelo menos naquela época, eram bastante interessados. A escola tinha um padrão bom. Era uma escola estadual, né, do Antônio Reis. E eu gostava muito. Pessoal interessado. Pessoal interessado, muito interessado mesmo. Sabe? Falando em educação, Vanderlei, vamos levar um pouco para o lado, não digo político, mas uma análise atual. Como é que tu vê a educação que tu falou em colégio estadual hoje? Bom, eu vejo assim, é uma pena, né, que os governos deixam em segunda mão, né?
não valoriza o quanto deveriam valorizar, eu acho mais. Porque deveriam valorizar bem mais. Infelizmente, não se concebe um professor receber salário atrasado, um estado, coisa, né? Uma profissão importante, né? Tá, mas aí tu tá falando que é real o lado só do governo, mas tu não acha que diminuiu também muito a qualidade dos professores? Não, eu acho, mas uma coisa leva a outra também. Eu acho assim, eu não digo que é só esse. Claro que quem gosta, não é porque eu ganho pouco, eu vou ser um matão, não é isso, né? Não é isso. Eu acho que quem gosta do que faz, o cara tem que tentar fazer bem feito. Eu, pelo menos, tento. Sim. Não sei se faço, mas tento. Então, eu acho a tua conduta. Eu acho que o cara tem que tentar fazer, né, as coisas bem feitas, independentemente do salário. Porém, às vezes é desmotivador, né? Sim, tu tá ganhando muito pouco. Sim. Tu tá recebendo salário atrasado. Tu não tem tempo, tem que ficar fazendo bico. De repente o professor, você pega, além de dar aula em 2, 3 escolas, tem que estar vendendo coisas, fazendo docinhos, fazendo isso, fazendo aquilo, para sobreviver. É uma desmotivação. É uma desmotivação. Aí tu chega na tua casa, tu não tem lazer, tu não pode ler um bom livro, tu não tem acesso a nada, entendeu? Então tu vai minando até a tua capacidade, né? Até o teu gosto pela profissão, acho que vai... Porque não é fácil, né? Não é fácil. O professor tem que se dedicar muito. E o que eu fico muito triste, porque além de professor, nós somos homens, temos família, né? Claro. A gente tem filhos, tem netos. Claro. E repercute. O que eu vejo com muita tristeza, porque muitas das mazelas do país podem ser eliminadas com uma boa educação. Exatamente. Sabe que a maioria, a violência principalmente, que assola o país, uma boa educação e um trabalho, eu acho que o trabalho é das coisas que mais educam também. Tendo um emprego, a coisa mais triste é o cara não ter trabalho. Exatamente. Né? Dignidade, né? Perde perde a dignidade toda, né? Tu fica uma pessoa alienada. Tu não é um cidadão completo. Exatamente. Né? Porque tu não pode realizar nada. Então, eu acho assim, falando nessa vertente, eu acho assim, o país tem que acordar para isso, para melhorar. Exatamente. E, inclusive, uma redistribuição de renda. Eu acho que se o cara não precisava, antes de pensar em reforma, por exemplo, de previdência, eu acho que tem que pegar as coisas que já tem. Por exemplo, tem um teto salarial, por que tem gente que ganha mais de 100 mil? Exatamente, não, isso aí né? Com eu dinheiro do contribuinte. Exatamente. Por que não fazem valer essa lei do teto? Antes de fazer qualquer coisa, tem que começar lá por cima. Daí tu dá exemplo, todo mundo vai aderir. Se precisar fazer algum sacrifício, todo mundo vai fazer. Sim, daí cada um dá a sua cota de sacrifício. Agora, né? Não vale a pena tirar, por exemplo, na classe média, para dar para aqueles pobres. E aí fica todo mundo pobre. Exatamente. Então, eu acho assim que eu acho que nossos líderes... Nós não temos que trazer todos, descer para a pobreza. Tem que trazer com o seu esforço, não é também só dando, que eu sou contra esse populismo, populismo barato, que é só dar de graça para todo mundo. Não. O que matou, até esse dia eu postei, deu uma polêmica, o meu pai é falecido há 15 anos. Ele já dizia isso antes dele falecer. Tem que dar e cobrar. Não, o Brasil virou um país só de direitos. Deveres não tem. O que tu ensina na escola? Uma criança, ela tem, daí só querem, tu vê qualquer um, só, meus direitos, mas e os deveres, tia? Os deveres de tu ter um cidadão honesto, de tu não jogar lixo no chão, tu vai vendo, aí o pessoal reclama, eu digo, não, mas olha a qualidade do povo, tia. Claro. É brincadeira, tu vai, tudo tem sacanagem. Eu moro ali na Borda da Medeiros, puta ali, aí tu vai atravessar a rua, todo mundo atira a garrafa, o lixo tá ali, o contêiner, eles atiram no lado, sabe? É todo mundo com aquele pensamento, as pracinhas eles depredam tudo, aí a culpa é do governo. Mentira, mas quando eu vi umas mulheres fortes, gordas, uns homens também sentados nos brinquedos de criança, mas cuida, faz a tua parte de cidadão. Eu acho que é isso que está faltando no Brasil. A pessoa assumir um pouco de patriotismo, cuidar mais, não é tu não tá puxando saco de ninguém, faça a tua parte que daí vai melhorar a vida de todo mundo. Não é? Agora, pichação, e nessa cidade eu fico triste, uma cidade universitária. Tia. Sim. O que tem de pichação? Pichação é uma coisa triste, eu vejo até, por exemplo, na universidade, e eu, como destrói professor, tudo. Eu falo, né, eu digo assim, é inadmissível que se estuda de graça e você vê, por exemplo, banheiros com tudo pichações quebrado, nas portas. Eu vi, que eu trabalhei ali na Unifra, não tem onde fique, olha, você tem o pessoal paga e não picham as portas. E se pichar, o que acontece? Aí que vem, que eu te falei, e tem que haver
punição, senão não adianta. Isso também nessa minha andança nas escolas, tu vai na escola pública, dá pena. Boas escolas com estrutura, mas tudo arrebentado. Aí tu vai numa escola particular, vai um aluno depedrar lá na Unifro para te ver. Claro. Ele paga. Sim. Agora escola pública não, ainda vai os pais cheios de razão, uns imbecis às vezes. O meu filho não quer pagar. Mas tu vai e fala de pagar, tu é isso, tu é fascista, tu é o diabo, sabe? Então acho que o que tem que haver antes de gritar, que fico gritando por causa dos políticos, tem muito político sem vergonha, tá cheio, mas antes o povo também tem que parar de ser sem vergonha. Sim. Que daí o primeiro que ele fala, o político é sem vergonha, mas ele rouba a luz, ele rouba a água, ele faz uma sacanagem. E os políticos saem da sociedade. Exatamente, e não sabem votar, ainda votam em qualquer porcaria, porque tu vê cada político que tem aí, pelo amor de Deus. Mas nem um cachorro votaria em certos políticos que tem aí, e os caras votam. E ficam, só porque ele promete uma dentadura, e ficam ali, e ficam posando em intelectual, ainda votam em cada porcaria. Então, eu acho que nós estamos falando de educação, isso é muito... Sim, nós temos que refletir, porque nós vamos nas escolas, a gente trabalha com cultura, e tu sabe, tu convive isso, é a tua vida, e como incentivar isso para ter alunos melhores, não é? Daí nós vamos mudar. E eu acho também solidariedade, eu acho que tudo. Tá precisando dessas coisas, eu acho tudo. Assim, sabe? Para não pensar só em concorrência, cara exatamente. Pensar em dar uma mão, ajudar. Não, né? E voltar a ter uma vida mais ou menos organizada. Hoje o que está acontecendo? Tu vê uma pessoa numa situação assim, até hoje eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, tu nem ajuda, porque tu tem medo. Tem medo. Não tem é? Medo de dar uma carona. Tem medo porque de repente tu não sabe se é um assaltante. Então tu vê. Então até a solidariedade é impedida devido ao medo da violência. Claro. Não é? Sim. Tu quantas vezes eu vi, como um dia eu vi um menino lá, um rapaz, não sei se estava passando mal não, mas tu fica assim, o cara pode me assaltar. Tu vê que é triste isso, tu vê numa sociedade. Tu não ajuda uma pessoa porque tu tem medo que ele vai te assaltar. Sim. Não é? Então nós vivemos, é ruim para todo mundo, ninguém ganha com isso. Vive só na defensiva, exatamente. Né? Eu não posso, o Vanderlei chegou perto de mim, vai me assaltar. Coisa triste isso, né? É verdade. Que daí tu não produz, é complicado isso. Nós precisamos de uma cultura mais de paz. Exatamente. E né, solidariedade, eu acho, entre o povo, entendeu? E querer repartir também as coisas, não querer só para si, porque um dia tudo acaba, né? Exatamente. Tu não pode querer só para ti, o bom só para ti. Exatamente. E tu falou com uma propriedade muito clara. Aí os caras eles acham que um dia não vai terminar aquela galinha dos ovos de ouro com aqueles salários astronômicos, um monte de penduricalho. Não é? Então, tira isso aí. Vamos lá, vem cá, se tá 30 mil, tá bom para todo mundo, vamos ganhar os 30 mil, não, mas os caras querem ganhar 100, querem ganhar 200, querem ganhar auxílio da gravata, auxílio da babá, auxílio, entendeu? Isso é horrível. E daí um dia seca a fonte. Não, e aí eu digo assim também, quanta gente deixa de comer devido a esses... Exatamente. Aí às vezes um cara vai te assaltar, tu te revolta, mas às vezes também é fruto disso. Eu também. Países desiguais, tem que essa criminalidade alta. Porque só um auxílio do que um determinado marajá recebe, poderia uma família viver bem. Sim, ou não é? Uma família modesta vive muito bem com 4 mil. Sim. 4 mil que é um auxílio moradia, auxílio... Sim. Entendeu? Claro, então eu acho que tem que ter uma reflexão e essas nós vamos mudar com a cultura. Né, claro que vai demorar. E as pessoas têm que se conscientizar disso, porque tu sendo consciente, não adianta você estar bem de vida. Se tu é consciente, tu mora bem, tem uma casa boa, tu quer que na tua volta esteja também. Claro, haja progresso. Não adianta tu estar no meio do mundo miserável, não, tu tem que ver todo cercado. Não é? Exatamente, tu quer que os outros também tenham. As pessoas têm que crescer, têm que ter a sua comida, têm que ter a sua dignidade. Sim. Porque onde uma sociedade as pessoas são dignas, vão viver melhor. E onde eu acho assim que tem muita desigualdade, um povo vai perdendo até a soberania. Exato, claro. Vai perdendo a soberania e vai sendo dominado por outras nações. Que tu vai perdendo tua identidade, né? Tu pega, por exemplo, hoje tu vê no meio universitário, tu fala com a gurizada, eles estão tão assim, não tem perspectiva e não acreditam mais, né, nos governos, né, nos políticos, que todo mundo já entra na faculdade já falando em ir para o exterior.
Então tu vê, o que nós vamos nos transformar? Em um país só de velhos e incompetentes? Não, e daí tu forma... O resto vai todos esses que têm boas condições. São bons cérebros, né? Vão embora. Que estão se formando, aí vão gerar riqueza em outro país. Exato. E tem muita gente indo embora, né? Claro, tem. Porque tu chega num ponto aqui, ó, por exemplo, faz um curso difícil, por exemplo, uma engenharia, um curso pesado. Aí tu vai arrumar um emprego ganhando 2 salários mínimos? Não dá. Que não é um salário justo. E você mata aí, fica desempregado, o que adianta estudar? Então eu vejo assim, ó, que às vezes, né, os governos dizem assim, não, é baixa qualificação. Não é, isso não é bem verdade que é baixa qualificação. Às vezes tem baixo salário e esses com alta qualificação vão embora. Tem condições de ir para outro lugar. Ele não tem onde. Entendeu? Então nem sempre é baixa qualificação, tudo que é coisa. Sei que isso é um assunto extenso que nós vamos ter que reservar outro programa para isso, mas é um bom tema. Tecnológico. Só. Viu, olha aqui, uma conversa tão agradável. O programa terminou. Terminou. Né? Que é bom. Tu vê depois no início do programa, ele está dizendo que ele é muito tímido, não gosta, mas ele fala demais. Uma fala agradável, tranquila, lúcida, isso que é importante. Então, mais uma vez, infelizmente, o programa televisão é tempo, né? Claro. Terminou o nosso tempo, mas eu vou te trazer, nós vamos fazer um outro programa. Então, eu agradeço a presença do meu amigo professor Pardal, o José Vanderlei, professor da UFSM de Matemática e nosso colega na Academia Santamarense de Letras. Quer deixar o teu recado final, meu amigo? Não, obrigado. Espero que esse programa, né, tenha alguma utilidade para os telespectadores, né, que puderem, né, aprender alguma coisa ou se inteirar, melhor falando, se inteirar das nossas atividades da academia, das nossas atividades de cultura na cidade, né, e das possibilidades também. Sim. Espero que... Não, mas certamente o nosso telespectador já ficou sabendo hoje que o professor Pardal, embora professor de matemática, produz bons textos. Então tu já, né, uma lacuna, as pessoas não conheciam. Tu falou bastante, nós falamos aí sobre a nossa querida academia, a tua experiência no mundo da educação, desviamos um pouco para a política, que é inerente, né, nossa. Claro. Então eu até agradeço muito a tua presença, certamente qualificou o nosso programa. Obrigado. E está à tua disposição no nosso programa. Obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua frequente audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.